E agora, se você quer saber como adquirir um imóvel de leilão na esfera extrajudicial ou poder auxiliar o seu cliente, fica aqui. Hoje nós vamos aprender como funcionam os leilões decorrentes de alienação fiduciária da Caixa Econômica Federal, que ainda é o banco que mais leiloa no Brasil. Quando a gente fala de aquisição de imóvel da Caixa Econômica Federal, principalmente os imóveis de leilão, para onde que vai o seu olhar? Nós vamos direcionar a nossa pesquisa para imóveis Caixa. Em seguida, você vai clicar em Busque seu imóvel. Você vai clicar em Opções e vai escolher o estado e a cidade do imóvel do seu interesse. A partir do momento que você escolheu a cidade e o estado, a Caixa Econômica vai te trazer a lista dos imóveis que estão sendo leiloados naquela região. Qual é o primeiro passo depois que você acessa esses imóveis? Verificar o quê? Que a Caixa vai te indicar um valor de avaliação e o valor de venda. Qual a grande confusão que as pessoas fazem? As pessoas olham e falam, nossa, avaliou em 500 mil. Quem faz essa avaliação aqui? Só deixando isso aqui para vocês. Quem faz isso aqui é o engenheiro da Caixa Econômica. Então, essa avaliação foi feita pelo engenheiro, que foi lá, conferiu as condições de habitabilidade do imóvel, a região, tudo mais. Então, a Caixa Econômica, quem avalia isso aqui, que em tese deveria ser o valor de mercado. Quer dizer que reflete verdadeiramente, genuinamente o valor de mercado? Não. Às vezes ele está muito abaixo. E aqui que está o pulo do gato, aqui que as pessoas conseguem lucrar no leilão. Mas vamos deixar isso para um outro tema para não confundir nesse primeiro momento, porque essa parte é delicada. O valor da avaliação está lá, 500 mil reais. O valor de venda, 250. E logo em seguida já tem lá, desse é o lance. Pessoal, não pode dar lance achando que o valor vai ser esse valor de venda de 250. Porque o que a Caixa está dizendo? Que nós estamos tratando de leilão. Leilão não tem o famoso quem dá mais? Pois é, significa que esse valor vai começar em 250, que essa venda vai começar em 250. Que lá no dia do leilão vai constar lá no edital, em seguida depois do seu lance você vai ver que tem lá o edital para você clicar. Dentro do site você vai ver quando que é esse leilão, quando ele vai ocorrer. E aí, quando começar efetivamente esse leilão, ao vivo, ele abre o lote em 250 e as pessoas começam a dar os lances, que a gente chama de incremento. Isso no leilão chama de incremento. Aí a pessoa vai lá, 255, 300, 310, 312, até que o leiloeiro, pum, bate o martelo, vendido, entende? Então por que não pode dar um lance achando que é esse valor? Porque esse valor é um valor que vai começar a ser vendido. Pode acontecer de ninguém dar lance? Pode. E sair nesse valor? Pode. Lindo se acontecer isso. Mas não é a realidade mercadológica de hoje. Nós sabemos que os imóveis, eles são vendidos normalmente com 30, 20, 40% do valor de mercado. Então a pessoa tem que saber o momento de parar. Aí eu falo para vocês, pode começar a pensar em imóvel de leilão assim, de maneira amadora? Não. Antes de começar a pesquisar no leilão, tem que saber quanto esse imóvel efetivamente vale no mercado. Então, abriu o site, gostou do imóvel, vê lá qual que é a avaliação que a Caixa fez, 500. Procure saber na região, com corretores, com imobiliárias, se esse imóvel vale realmente 500, se ele vale 700. Por que isso é importante? Porque na revenda você não pode ter prejuízo. E quando a gente fala de leilão, nós temos uma série de etapas aqui para serem cumpridas. A gente tem uma ocupação, normalmente, 99% dos imóveis estão ocupados, então você vai ter que ter um custo para tirar essa pessoa de dentro desse imóvel. Se você é advogado, a sua mão de obra não vai ter esse custo, mas se você não é beneficiário da justiça gratuita, até mesmo porque você está comprando imóvel e investindo, muito provavelmente você não vai ser considerado pobre nos termos da lei, você não vai conseguir provar hipossuficiência. Então, a partir desse momento, você vai ter custas judiciais para tirar essa pessoa desse imóvel caso ela não saia de bom grado. Ou seja, existem uma série de etapas para serem cumpridas antes de você clicar nesse botão aqui, certo? Do Dê Seu Lance. Aí, viu quanto vale o imóvel no mercado? Nossa, o imóvel na verdade vale 700, a Caixa avaliou em 500. Opa, interessante. A partir daqui, você já sabe até onde você vai no lance. Ah, eu vou dar o lance até 400, eu vou. Vale 700? Até 400 eu vou. E aí você não dá o famoso que a gente chama lance emocionado. Porque lá na hora da disputa, a gente fica empolgado e quer comprar um imóvel. E é o que acontece hoje em dia. As pessoas vão dando um lance em cima do outro e o imóvel acaba saindo no valor de mercado. E isso não é interessante. Porque no mercado de leilões, o que as pessoas querem? Comprar barato,
vender também em condições melhores de mercado e ter o lucro. É simplesmente isso, é visar lucro. Se você está comprando para moradia, ainda assim, vale mais a pena você comprar com desconto e não comprar um imóvel dentro do valor de mercado, porque daí você vai ter gastos que você não teria se você comprasse no particular normal. Então tudo isso tem que ser pensado antes da aquisição. Levando tudo isso em consideração, a gente vai falar posteriormente na outra aula sobre a aquisição de imóvel de leilão por meio de financiamento bancário, que a gente já teve a aula de financiamento bancário, então a gente só vai esticar isso para o leilão, uma vez que a gente já entende como é que funciona a aquisição por meio de financiamento, como isso se estende para a aquisição por meio de leilão, e depois a gente vai estudar como tirar essa pessoa do imóvel a partir do momento que você arrematou.